Muito boa tarde. Vamos iniciar a reunião de Câmara número 14 de 2021, hoje dia 23 de julho. Cumprimento todos os membros do Executivo Municipal, também os técnicos do município que estão ao serviço da reunião de Câmara, a senhora jornalista, o público presente. Distribuí agora o movimento de fundos, o resumo diário de tesouraria relativo ao dia de ontem, 22 de julho, com o total de disponibilidades de 956.219 euros. Como habitualmente foi então dado conhecimento. Antes de, entrando no período antes da ordem do dia e antes de passar a palavra aos membros do Executivo, e como habitualmente, darei aqui nota da evolução da situação Covid-19 no Concelho, também com a referência ao dia de ontem, 22 de julho, hoje ainda não chegou a informação, e ontem tínhamos em Alpiarça, no Concelho de Alpiarça, 8 casos ativos, sendo que já recuperaram da doença 318 pessoas desde o início do processo, com 6 óbitos também que já se registram há muitos meses, num total acumulado de 332 casos. Em relação à vacinação, eu estou agora a reparar que por lapso não apontei aqui e não trouxe a informação que me foi enviada, quer pela USF de Alpiarça, sei que esses dados estão mais atrasados, portanto são de domingo passado, o dia em que me foi enviada a informação, e depois na terça-feira o próprio ACES Lesíria, portanto o coordenador do ACES, enviou uma listagem que eu tirei fotocópias e me esqueci. Vou pedir depois que me tragam, para eu depois dar nota, para dar a informação aos seus vereadores, mas que nos colocava, portanto, numa posição relativa aos municípios do ACES, numa posição, enfim, acima da média de vacinação, ligeiramente acima da média de vacinação, portanto, na casa dos 54%, se não estou em erro, agora posso estar enganado relativamente ao número, mas parece-me que era 54% da população em condições de ser vacinada, que já o estaria. Portanto, pelo menos com uma dose e uma parte significativa já com a vacinação completa, com as duas doses, no caso das vacinas que implicam as duas doses. Mas eu vou pedir e depois trazer-me-ão, aliás, os dados. Depois, só para concluir este momento de informação, de dar-vos também nota do início das obras da empreitada de recuperação do CRO, do Centro de Recolha Oficial de Animais de Alpiarça, o Canil. Iniciaram-se ontem, portanto, assinámos o auto de consignação e, portanto, no próprio dia foram iniciadas as obras. É uma intervenção na ordem dos 115 mil euros e que está prevista para cerca de 90 dias, portanto, 90 dias, exatamente. Portanto, foi ao fim de um processo também que passou por consulta a um conjunto de empresas que não tiveram condições de avançar, empresas também aqui do nosso Concelho. Portanto, foi feito um procedimento e foi adjudicada uma empresa que, como disse, iniciou ontem os trabalhos. Destes 115 mil euros, há uma parte que é financiada por um contrato-programa com o Ministério
com o Ministério das Autarquias, com o Ministério da Agricultura, uma parte, Secretaria de Estado da Agricultura, e também com a Secretaria de Estado das Autarquias locais, com o Ministério da Presidência, e que se situa na casa dos 50 mil euros. Portanto, foi um contrato-programa que já foi assinado há uns meses e que será, portanto, ativado, não é, para fazer face também a uma parte da despesa. Portanto, com a necessidade que tivemos de incluir um conjunto de intervenções na operação geral, acabou por mandar, entre aspas, mandar o valor para esta área, para este montante de 115 mil euros, um bom bocado acima daquilo que era o cofinanciamento que tínhamos, mas de qualquer maneira foi o que julgamos que era essencial para que pudéssemos dotar aquele equipamento das melhores condições, portanto, as condições que se exigem para que os animais, enfim, possam ser com toda a dignidade recolhidos e acolhidos naquele espaço e, enfim, também que possa permitir políticas de fomento da adoção dos animais, gatos e cães, que sejam abandonados. Portanto, eram estas as informações, assim, muito sucintas que tinha. Abriria, então, agora ao Executivo a possibilidade de intervirem no período antes da ordem do dia. Senhora Vereadora, Sónia Sanfona. Muito boa tarde, Sr. Presidente, restantes membros do Executivo, muito boa tarde a todos os presentes. Eu tinha aqui algumas questões e começava exatamente por estas duas questões que o Sr. Presidente apresentou agora no período antes da ordem do dia. Uma delas tem a ver com o Covid, para perguntar apenas se continua a ser prestado aquele apoio relativamente à possibilidade das pessoas adquirirem, através dos nossos serviços ou dos serviços do CLDS, alimentos ou medicação, sobretudo as pessoas que eventualmente estejam doentes ou em isolamento, e se esse apoio continua a ser requisitado, ou pelo menos se continua disponível. Dado também que nós, as indicações que vamos tendo a nível nacional é que a situação tenderá ainda a piorar antes de melhorar e, portanto, se calhar é um bocadinho, digamos que cedo para se começar a perspectivar a não continuação de certos apoios, uma vez que a situação ainda está, digamos que, sob um controle muito periclitante, como se compreende. Pronto, esperava-se que esta questão da vacinação também, esperava-se, pelo menos alguns dos cérebros que estudam estas coisas, esperavam que, eventualmente, nesta altura, nós tivéssemos aqui uma situação um bocadinho mais controlada. Aparentemente não está a ser tão fácil como isso. E a minha segunda pergunta tem exatamente a ver com a vacinação. Eu pedia que o Sr. Presidente, se tivesse acesso a essa informação, que nos fizesse chegar, para além dos outros dados, que são os habituais, a percentagem de população vacinada, a faixa etária em que vai ser vacinado, são as informações que costuma dar. Eu gostava de saber se consegue informar-nos relativamente ao índice de recusa de vacinação no Concelho de Alpiarça. Ou seja, se nós temos tido, de facto, muitos, poucos, nenhuns casos em que as pessoas são chamadas e recusam a vacinação. Não é para termos uma ideia da abrangência que este processo tem vindo a tomar. Depois queria deixar aqui uma nota positiva de apreciação relativamente à aprovação do projeto de resolução do Partido Socialista na Assembleia da República relativo à criação do Manuto 2, que engloba a Lesíria do Tejo, o Médio Tejo e o Oeste,
como tem vindo a ser, aliás, penso eu, preconizado por, se a não totalidade, pelo menos uma boa parte dos nossos autarcas destas 3 regiões, e, portanto, saudar aqui uma iniciativa que é um passo importante, julgo eu, no processo que, se tudo correr bem, nos levará à criação de uma região que engloba estas três, neste caso, estas 3 sub-regiões. Julgo que é um passo importantíssimo para os nossos territórios, que nos dá uma dimensão que é muito mais interessante do ponto de vista até do recurso a financiamentos comunitários e a outros instrumentos de gestão do território, e portanto acho que é de saudar, digo relativamente a esta proposta de resolução, saudarei naturalmente todas as outras que eu sei que estavam, algumas delas em elaboração, outras delas estariam também eventualmente para votação, mas que traduzem aquilo que eu julgo que é o sentimento da maior parte dos autarcas destas regiões. Depois queria perguntar se relativamente o Sr. Presidente fez aqui referência que nós íamos ter dois processos relativo ao alcatroamento das estradas. Ou seja, inicialmente éramos para ter 3 pacotes, digamos assim, depois, como houve concursos que ficaram desertos, ou pelo menos foi essa a sensação que fiquei, haveria agora um primeiro que tinha a ver com com partes das estradas, porque não são completamente todas, mas em uma boa parte são algumas partes importantes das estradas que foram objeto de alcatroamento. E eu queria perguntar se esta primeira parte está finalizada e, portanto, ou se há ainda algumas estradas a serem alcatroadas dentro daquilo que foi o primeiro pacote referido. Depois, queria fazer uma pergunta relativamente ao CRO, uma vez que deu agora aqui a nota de que as obras se iniciaram. Não vale a pena fazer referência, mas todas as obras, pelo menos aquelas que são mais importantes e que eram reclamadas há tanto tempo, curiosamente ou não, estão a avançar agora, é bom que elas avancem. Eu não tenho nota, não me recordo, possivelmente posso não ter estado nessa reunião, de nos ter sido apresentado o projeto desta reabilitação do Centro de Escolha de Animais. Eu queria só saber, efetivamente, em que é que consistem estas obras, para ter uma noção do que é que será o futuro CRO de Alpiarça, ou seja, que capacidade é que terá, qual é que é o tipo de intervenção que é previsto fazer, e em que aspectos principais para salvaguardar o quê, que tipo de serviço, que tipo de capacidade, porque não tenho, como digo, pode ser uma falha minha, mas não me recordo de ter nota, pronto, então não estou muito errada. Não. Muito bem, depois queria fazer aqui peço desculpa. Queria fazer ainda uma referência relativamente ao processo das obras de recuperação ou de intervenção na escola EB23, portanto lá em cima no agrupamento, na sede, na escola sede. Eu queria perguntar, uma vez que depois das reclamações, dos não atendimento de reclamações, depois de um conjunto de situações, aquilo que me foi dado a perceber é que o Tribunal Administrativo e Fiscal veio a pronunciar sobre a impugnação feita pela Tecnorem. Eu queria saber qual é que foi essa pronúncia e o que é que ela contém. Finalmente, e relativamente à intervenção de recuperação de uma sala no Museu dos Patudos, eu, como disse, fiz referência, enviei à Sra. Secretária de Estado, para o Gabinete da Sra. Secretária de Estado, um e-mail
referindo exatamente a minha preocupação relativamente à intervenção que estava a ser feita na casa. Aliás, coisa que dei aqui nota, porque também entendo que eu deveria fazer com toda a lisura e com transparência. A senhora Secretária de Estado respondeu-me ao meu mail e diz-me o seguinte: eu já agora posso ler o teor do mail, até para perceberem que coloquei a questão de uma forma que julgo que é a forma correta. Serve o Presidente para solicitar os seus bons préstimos na análise da situação infradescrita, que vai instruída com fotos retiradas da página do Facebook do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, relativas a obras de conservação em curso na Casa dos Patudos, Museu de Alpiarça. A quando da publicação das fotos, inquiriu o Sr. Presidente da Câmara relativamente a estas obras, indagando sobre a sua natureza e profundidade. Respondeu-me, em reunião de Câmara, gravada, que se tratam de obras de mera conservação, visando a pintura do teto, a remoção do tecido que reveste as paredes e colocação de outro tecido, que disse não saber exatamente que tipo era, na altura, pelo menos foi o que a senhora vereadora não estava, e portanto, julgando tratar-se de chita e alguns outros arranjos não estruturais. Questionei se essas obras estavam devidamente autorizadas pelas entidades oficiais que tutelam este património ou se teriam sido, pelo menos, consultados os organismos técnicos que superintendem a preservação do património classificado. Referi-me que não, por entender que não havia necessidade ou obrigação para tal. Estou preocupada com esta situação, dado que me parece que, mesmo tratando-se de obras de conservação, as mesmas não deverão ser realizadas sem a supervisão técnica dos organismos que tutelam e preservam a preservação do património. Desconheço o tipo de alvará das empresas que se encontram a efetuar a obra, bem como as credenciais dos funcionários municipais encarregues da remoção e colocação do novo revestimento em tecido. Desconheço se o tecido que se pretende colocar é adequado e se o processo de remoção e colocação de tecido obedece às regras aplicáveis para este tipo de obra. Ademais, existem disposições testamentárias do benemérito que legou a casa à Câmara de Alpiarça, José de Mascarenhas Relvas, relativamente à execução das obras na mesma, que julgo não estarem a ser respeitadas. Assim, pareceu-me de elementar bom senso e, dado que nada posso fazer de outro modo, até se avaliar a viabilidade legal destas obras e a adequação técnica, dar conhecimento a Vossa Excelência, Sra. Secretária de Estado, a fim de que possa, se assim o entender, indagar desta situação e promover o que entender por conveniente, visando a proteção deste património classificado. Fica ao dispor, etc. A Sra. Secretária de Estado respondeu-me dizendo o seguinte: Excelentíssima Sra. Vereadora, foi consultado o Departamento de Bens Culturais a fim de aferir resposta a qual se transcreve. Compulsado o SI Ulisses, verifica-se que não existe qualquer processo para intervenções a realizar no imóvel em assunto, Casa dos Patudos, classificada como imóvel de interesse público, Decreto-Lei nº 2 de 96, Diário da República, primeira série B, 56, de 6 de 3 de 96. Face à questão aqui apresentada na mensagem infra, irá esta Direção-Geral oficiar à Câmara Municipal de Alpiarça, solicitando os esclarecimentos tidos por convenientes sobre os trabalhos em curso. E, portanto, era só dar conhecimento que, eventualmente, a Secretaria de Estado oficiará no sentido que lhes seja informado o teor dos trabalhos. E, para já, não tenho mais questões. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. A Vereadora Alzira Agostinho. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Não se trata, de facto, de uma questão, mas de uma reflexão. Portanto, primeiro gostaria de felicitar sobre a iniciativa de, portanto, Cultura a 4 Tons, e a forma como o Executivo tem lidado com esta relação antagónica entre público, espetáculos e pandemia. Quero também acreditar, portanto, que esta iniciativa, em que as atividades culturais surgem com caráter contínuo, sistemático, regular, portanto, e ser ano de eleições, estamos a meio das eleições, é pura coincidência. Lamentando também que iniciativas destas não tenham sido tomadas nos últimos anos, na medida em que, como eu referi antes, este caráter regular potencia a educação para a cultura e os hábitos culturais, que são coisas que se adquirem. E, portanto, penso que teria sido, felicitando sobre a atitude, portanto, tomada agora, sobre a iniciativa, mas lamenta-se de facto que não tenha sido um hábito anteriormente, porque
na nossa opinião, também um dos pontos fracos do Conselho são exatamente os hábitos culturais. E, portanto, havendo iniciativas que afinal até se conseguem fazer, em que se potencia essa aquisição, de lamentar que não tenham sido feitas anteriormente. Portanto, a minha intervenção era neste sentido, portanto, felicitar e dar os parabéns pela iniciativa e desejar que os objetivos sejam atingidos e também lamentar que, de facto, este caráter regular de atividades culturais não tivesse sido tido em conta antes, elaborado o respectivo plano, que já falámos aqui sobre isso, o plano cultural do Conselho que não tenha sido elaborado, portanto, em que, de facto, a cultura fosse qualquer coisa de habitual no Conselho. Tenho dito. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Não sei se há mais alguma questão. Então, procuraria responder às questões, deixando aqui algumas delas para o vereador João Pedro Arraiolos, o caso concreto do alcatramento, do alcatramento das ruas e de algumas estradas. Também estas questões mais concretas sobre o CRO, portanto, o canil, gatil, portanto, enfim, resposta às questões que a Sra. Vereadora coloca. Depois a vereadora Casimira Alves deixava também esta questão sobre a Casa dos Patudos e, eventualmente, também, se for caso, relativamente à reflexão que a Sra. Vereadora Alzira Agostinho também aqui deixa. Em relação à primeira questão sobre o funcionamento do serviço de apoio às pessoas com limitação de movimentos também, sobretudo neste caso, né? Portanto, a intervenção social é algo que também é contínuo, é sistemático. É claro que o período da pandemia, marcado pela pandemia, aqui acentuou alguns aspectos mais negativos, né, nesta área das necessidades de apoio social, é um facto, mas criou esta nova realidade, que é as pessoas estarem mesmo impossibilitadas de sair, de contactar com outras, de fazer a sua vida normal. Portanto, e foi aqui que se colocou o essencial, é, em termos de desafio das autarquias, e neste caso da Câmara de Alpiarce. E como tal, não é, há no dispositivo que vamos montando de resposta, ou melhor, este dispositivo que fomos montando para a resposta às necessidades evoluiu consoante também essas mesmas necessidades, portanto, aqueles períodos de maior taxa de contágio e, portanto, maior número de casos, de pessoas também em isolamento, etc. Portanto, correspondeu, claro, no terreno, também a uma maior disponibilidade e maior empenho de meios por parte da Câmara. Mas continuamos a dar esse apoio, embora tenhamos deparado recentemente com um problema que já comunicamos às entidades na área da saúde, inclusivamente tenho aqui o próprio Serviço de Proteção Civil e em articulação com a Ação Social, colocou-me essa questão. Tenho aqui para validar uma carta também a enviar a algumas entidades na área da saúde. Deparámos, dizia eu, com alguma dificuldade mais recente em ter acesso em concreto aos casos. Portanto, houve um período em que isso não aconteceu. Naquela primeira fase, houve colegas autarcas que se queixaram um pouco por todo o país. Houve até algumas medidas que foram assumidas por parte das direções, da própria Direção-Geral de Saúde, ou até dos ACES, portanto, que colocaram limites ou limitações ou alguns constrangimentos, levantaram alguns constrangimentos ao acesso à informação por parte dos autarcas. Aqui nunca tinha tido esse problema, mas ultimamente tem-se colocado. Enfim, também não tem sido objeto de grande contestação, porque estamos a falar, felizmente, durante algum tempo, de muito poucos casos, 2, 3, 4, portanto, em que nós íamos sabendo quem eram, informalmente. Agora, nos últimos dias, houve aqui um crescimento
portanto, pontual também, foram dois ou três focos, mas que se acentuou em termos gerais, com um número de pessoas também em isolamento, e houve pessoas que se queixaram de não ter sido contactadas pela Câmara, mas a Câmara não sabia, porque não temos tido acesso aos dados finos sobre quem é que estava, de facto, naquela situação. Portanto, mas foi uma situação ou outra em que até nos era dito, era-nos dito que a situação era acompanhada, portanto, e que se colocava, quando havia o contacto por parte da saúde, que se colocava a questão do apoio logístico, do apoio social, etc., e que, portanto, não tinha sido colocada nenhuma situação como de necessidade, mas o que é certo é que agora recentemente houve uma pessoa que se queixou que não tinha sido contactada pela Câmara, portanto, que nós não sabíamos, foi agora muito recentemente, portanto, vamos ver se esclarecemos essa questão e se temos esses dados todos para podermos, de facto, contactar, porque queremos continuar a disponibilizar esse apoio na sua plenitude, não é? Portanto, mobilizando os meios necessários. Porque se as pessoas estão em isolamento, o problema é o mesmo agora que era há uns tempos atrás. Portanto, não, pronto, estamos a ver, portanto, eu tenho que validar aqui uma proposta de ofício, que depois ou enviarei o meu nome, ou até também do próprio serviço para as entidades na área da saúde. Isto depois também se prendeu aqui com o próprio funcionamento da Autoridade de Saúde Pública, né? Portanto, que meteu situações também profissionais, pessoais, de baixa, etc. Portanto, criou aqui, talvez tenha criado aqui algum vazio no trâmite da informação. Depois, em relação eu não tenho este dado, não tenho sinceramente, informalmente já falei nisto com os responsáveis pelo Centro de Saúde, pela USF da Alpiarça, portanto, sei que há pessoas que não têm tomado, não é? Portanto, como será natural, que não querem tomar, não sei se representa uma fatia considerável ou não, penso que não, quer dizer, a ideia que tenho é que não, portanto, estamos a falar de situações mais ou menos esporádicas, mas, enfim, posso tentar saber, não sei se me fazem chegar, se me farão chegar estes dados desta maneira, mas... Só dizer, eu há bocadinho, por acaso das notícias, chamou a atenção que a média nacional será de uma recusa em cada 40. Em cada 40 pessoas que são chamadas para serem vacinadas, há uma que recusa. E eu gostava de ter essa percepção relativamente ao Conselho, também para perceber o que é que nós conseguimos garantir com a vacinação, por mais massiva que seja, o que é que a gente consegue... Só para tentar perceber. Sim, posso tentar saber, vou tentar saber, depois transmitirei. Em relação à eventual criação de uma nova NUT 2 que englobe a nossa região, ou a nossa sub-região, e, portanto, o que seria Ribatejo e Oeste, portanto, Lesíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste, de facto é um processo que tem vindo a ser discutido há algum tempo. Há uma posição de princípio que também penso que tem sido comum aos autarcas da nossa região, que é a defesa da regionalização, portanto, e com nuances relativamente de diferença, algumas nuances de diferença sobre aquilo que se entende como a efetiva regionalização do país, mas com um pendor claro, não é? No sentido de regionalizar, de criar regiões administrativas com autonomia política, financeira, administrativa, não é? Como está inscrito na Constituição. Por vezes o caminho para chegar lá ou o entendimento que há sobre alguns processos em curso que supostamente se destinam a chegar à regionalização, é que às vezes portanto não há uma opinião unânime relativamente a isso. Mas esta ideia de nós
de vez deixarmos de andar aqui a ser empurrados para um lado e para o outro, não é? Enviados ou para Lisboa, com tudo o que isso representa, não é? Como região claramente periférica e com interesses muitas vezes totalmente, enfim, muito divergentes da grande Lisboa, da área metropolitana, até com problemas muito diferenciados, portanto, e tudo o que isso implica. Ou mandados para o Alentejo, onde temos um peso relativo diferente, não é? Onde há até uma maior coerência de políticas, de interesses das populações, etc., mas não deixamos também de ser periféricos, pelo menos territorialmente, não é? Não deixamos de ser, e não deixa de ser uma situação algo artificial, não é? E dúbia, não é? Porque depois respondemos ao Alentejo, neste caso, para um tipo de efeitos, não é? Os fundos comunitários, praticamente em exclusivo, enfim, não só, pois em áreas setoriais também, como o caso do turismo, etc. Mas depois, a outros níveis, estamos ligados a Lisboa, inclusivamente dependemos da repartição de verbas a partir do Alentejo, mas agora com este, enfim, que eu digo que foi um simulacro, e acho, há muita gente a dizê-lo, de autonomia política das CCDRs, não é? Com a eleição indireta dos responsáveis, mas dizia eu, portanto, dependemos da repartição de fundos do Alentejo, mas votamos nos dirigentes da CCDR de Lisboa. Portanto, é tudo situações que têm que se ultrapassar de vez. Portanto, e a questão colocou-se agora com mais força, ultimamente, enfim, com esta possibilidade de juntar estas 3 sub-regiões e criar uma NUT própria, ou, enfim, eu penso que isso ainda será um passo mais distante, ou uma ITI, ou seja, um conjunto de intenções de investimento ao nível integrado, não é? Ao nível do território, destas 3 regiões, que possibilita administrar ou gerir um fundo próprio, não é? Retirado, não se sabe bem de onde, se do Alentejo, se do Alentejo e de Lisboa, etc. Portanto, acho que ainda há muita indefinição. Agora, quanto à ideia de se poder afirmar a autonomia a esse nível da nossa região relativamente às outras onde acabamos por estar algo indevidamente colocados, enfim, há um consenso efetivo. Agora, também me parece que o que falta concretizar, apesar de tudo isto, é de facto a regionalização, com regiões administrativas fortes, em que os representantes do povo sejam eleitos pelo povo, respondam ao povo e possam tomar decisões que sejam transconcelhias, transregionais, ou, enfim, nessa linha, de acordo com aquilo que se pretendia quando se inscreveu a regionalização como desígnio nacional a atingir na Constituição de 1976. Portanto, agora vamos ver como é que isto evolui, enfim. Depois, em relação à escola EB 23 secundária, eu não sei se o vereador tem algum dado sobre isto, eu não tenho nota de nenhuma pronúncia do Tribunal Administrativo e Fiscal, não é? Portanto, o que houve foi, de facto, o recurso a esta via por parte de uma das empresas, a Tecnorém, não é? Entretanto, nós revogámos a deliberação, porque se verificou que aquele dado incorreto e impossível portanto, impossível de dirimir, não é, por outra via, implicava exatamente, portanto, a revogação da nossa deliberação. Portanto, revogou-se, aprovou-se a nova deliberação de entregar a adjudicação da obra à Tecnorém. Nós estamos a tratar, depois não sei se o vereador terá, se quiser dar mais algum dado, estamos a tratar da assinatura do contrato com a Tecnorém para a execução da obra, e terá que depois ainda ir ao Tribunal de Contas para se pronunciar. Portanto, agora do TAF não tenho, pelo menos não tenho essa informação. Pronto, em relação ao mail da senhora, à questão da Sala Império, não é, da Casa dos Patudos,
Enfim, é reafirmar aquilo que nós dissemos, que eu disse, que a vereadora Casimira Alves também disse. Houve a única intenção aqui, e, enfim, julgo que irá ter todo o sucesso, será de recuperar aquela sala a partir do mau estado em que se encontrava, que estava fechada, portanto, nunca esteve aberta ao público, pelo menos que nós nos lembremos, e colocar lá a exposição de leques de Eugénia Relvas. Portanto, e é o que estamos a fazer, com intervenções muito simples, muito objetivas, de substituição, como toda a vida o município de Alpiarça fez no seu património, menos vezes do que aquilo que deveria acontecer, mas em todo e em todos os períodos, não é só, não estou a falar num outro passado que normalmente a gente alude aqui na discussão, mas é só isso, e achamos que não temos que consultar nenhuma entidade para o fazer. Também, se tivéssemos consultado, penso que não haveria oposição alguma, mas se nos disserem que temos que reparar esta situação, repararemos, não há problema, aqui não há problema nenhum. Agora, não recebemos ainda, que eu também tenha conhecimento, nenhum ofício da Secretaria de Estado da Cultura relativamente ao assunto, mas quando recebermos, iremos então procurar justificar a nossa intervenção. Pronto, eu deixaria, e depois deixaria a vereadora Casimira Alves também nesta matéria, se quiser dar mais alguma nota sobre o assunto. Então passaria ao vereador João Pedro, relativamente às questões do alcatroamento, do canil e do canil. Ora, boa tarde a todos. Portanto, em relação ao alcatroamento, realmente nós já concluímos esta primeira fase em relação às pavimentações na sede do Conselho. Portanto, estamos em condições, a princípio, durante a semana que vem, de fazer o procedimento para as restantes pavimentações que estão previstas, quer na Lagoa, quer no Frado de Cima e nos Gagos. Em relação ao CROM, portanto, o canil é um processo que já vem desde há algum tempo. Nós já desenvolvemos um procedimento ainda durante o ano passado para adjudicar esta obra. A obra foi a concurso, ficou deserta. Esta informação também já tinha dado aqui em reunião de Câmara, e houve necessidade de reformular o projeto, mais de acordo com as necessidades e também com a nossa capacidade, e foi necessário também solicitar que o apoio passasse para este ano, que já foi aprovado também pela CCDR. E ao reformular o projeto, portanto, a obra agora foi lançada, e portanto, o projeto está dentro da competência, da minha competência, neste caso, que está subdelegado em termos da sua aprovação, e que poderemos depois também trazer para conhecimento, sem qualquer tipo de problema, e que se trata essencialmente de fazer toda a remodelação de toda a área que estava destinada ao canil anteriormente, e que vai ficar com 10 boxes novas e mais capacidade para gatos, para gatilho também, que aqui não tenho bem presente o total, mas que depois posso trazer informação mais pormenorizada, portanto, com salas de espera, com melhores condições também da sala que serve para fazer as intervenções nos animais, também com área para fazer atividades com os animais, portanto, uma série de valências que depois poderei desenvolver em maior pormenor numa futura reunião. As obras da 123, como o Sr. Presidente disse, não tenho conhecimento de qualquer pronúncia do Tribunal, portanto, o que aconteceu foi a instauração de um processo. Nós recebemos a notificação para nos pronunciarmos e assim fizemos.
mas claramente que com a decisão que tomamos o processo morre por si. Portanto, aquilo que era pedido no processo foi aquilo que nós fizemos em termos de revogar a adjudicação anterior e adjudicar à Tectorém e, portanto, não temos qualquer... pelo menos eu não tenho conhecimento que tenha havido pronúncia do Tribunal e a pronúncia claramente, penso eu, né? Portanto, nós indo de acordo com aquilo que era solicitado na instauração do processo, que a pronúncia será para portanto, o processo cair por si. Portanto, a intervenção de Salles para tudo, o Sr. Presidente já falou. Só aqui um pequeno apontamento, referindo que estas iniciativas, portanto, não têm acontecido em anos anteriores. Portanto, em relação a essa questão, nós temos tido um cuidado, sempre, todos os anos, de ter uma programação diversificada, de âmbito, neste caso específico também cultural, desde projeção de cinema na rua, sétima arte da rua, projeção de cinema de qualidade na biblioteca, exposições de artistas de Alpiarça mensalmente, em locais diversificados, desde também sempre que se assinala a data de nascimento ou de falecimento de José Relvas, também com um concerto para registar também essa mesma data, para além de todo o conjunto de ações desenvolvidas, portanto, ao longo dos anos e que quer por iniciativa da Câmara, quer também em parceria com as associações e coletividades locais, se têm vindo a desenvolver, e agora tivemos também que nos adaptar às condições que tínhamos em termos da própria pandemia, e portanto optámos por esta solução também no sentido de desenvolver, portanto, e promover a cultura no nosso concelho. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Casimiro Alves. Eu gostaria... Boa tarde a todos. Eu gostaria aqui de agradecer a informação da vereadora Sónia Sanfona quanto à Sala Império, a informação do mail que mandou e a resposta da Sra. Ministra. Eu vou aguardar com muita tranquilidade o ofício. Ainda hoje estive no espaço com o Sr. Engenheiro, que também eu peço sempre o parecer dele, porque acho que tenho que o fazer. Nós não estamos a mover paredes, não estamos a partir paredes, por isso nós estamos a fazer aqui a manutenção, que é um dever do município, fazer a manutenção do seu património, e é uma manutenção. Eu chamo aqui a atenção que, de facto, estas coisas do Facebook têm coisas boas, mas, de facto, têm coisas muito más. O que aconteceu logo no início foi, quando eu publiquei, ou quando havia ali uma palavra que não devia ter sido publicada, a qual eu emendei logo. Fui logo e retirei, porque houve um comentário que me chamou a atenção. Eu, de facto, não, isto não pode ser. Então eu escrevi, começou a remodelação da Sala Império. Remodelação não era de todo. Eu devia ter escrito, começámos a manutenção da Sala Império. Essa remodelação chamou a atenção de muitas pessoas, e que conhecem e que sabem que nós não podemos estar a mexer em paredes e a partir de paredes e a chegar lá e a pôr mais uma janela, ou seja o que for. Mas, de facto, neste momento, essa parte eu fui logo lá emendar a palavra, porque não estava certo, o termo não era esse. No entanto, despoltou estas coisas. Mas eu vou aguardar realmente com muita tranquilidade o ofício da Sra. Ministra da Cultura, e veremos então. E, de facto, o tecido que lá estava era mesmo chita, e a Sra. Ministra irá ver e irá saber. Vou pedir ao Dr. Nuno Prates, o conservador, para que faça um descritivo do que lá estava e do que foi feito, e pronto, acho que acabaremos por... Mas pronto, eu agradeço realmente ter feito leitura deste mail e da resposta. Quanto aos 4 tons, agradeço também
ter aceito de uma maneira muito positiva, e acho que cada vez mais nos espetáculos as pessoas vêm um pouquinho mais. No início não conheciam, mas foi falado com o vereador João Pedro e com o Sr. Presidente o porquê deste 4 tons. Não tem sido feito os outros anos, porque este ano foi muito especial e foi a maneira de tirar as pessoas um pouco de casa, porque nós não temos os eventos principais da nossa terra, que é o Festival do Melão e que é a Alpiagra, e realmente fazer algo que pudesse levar as pessoas a irem ver um espetáculo, e continuamos sempre, antes destes acontecimentos, com os parceiros da DGS, da Proteção Civil, e temos conseguido, aliás, quando as pessoas chegam, a desinfecção de mãos, sentarem-se, não moverem as cadeiras, e quando o fazem, eu também lá estou, tanto como o Dr. Fábio Correia, e outras pessoas do município, outros técnicos, para aconselhar as pessoas a não mexerem nas cadeiras e ficarem no próprio local. Temos tentado realmente trazer as pessoas um pouco à rua e haver um pouco de animação, atendendo que não temos estes eventos principais, que são o Festival do Melão e a Alpiagra na nossa terra. E pronto, esperemos que haja continuidade nestes eventos, enquanto a pandemia por aqui estiver. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Então, chegamos ao fim deste período de questões e de respostas. Não sei se há assim mais alguma coisa que queiram abordar. Sim, Sra. Vereadora. Só para fecharmos, como habitualmente. Só para fechar, é só uma explicação. Portanto, aí o vereador João Pedro que referiu, portanto, eu não disse que nos anos anteriores não se fazia. O que eu frisei foi o caráter contínuo, sistemático e regular desta atividade, que de facto vê-se que tem um fio condutor e que é abrangente. E que, portanto, se fez, é possível fazer, e que até aqui, portanto, a diferença é que as coisas surgiam um bocado de modo aleatório. Portanto, é muita diversidade, mas não há, digamos, este encaixe, este enquadramento. Foi só nesse sentido, não disse que não se fazia. O modo de fazer é que eu acho que foi diferente. Obrigada. Muito obrigado. Se a senhora quer dizer alguma coisa? Muito bem. Já agora, só para concluir, e voltando, não era como o outro, não era para dizer nada, mas só uma vez mais, relativamente à questão do ano das eleições, temos vastamente tratado do assunto aqui, é um facto, quer dizer, a grande concentração do investimento e da concretização, em termos físicos, de obras programadas há algum tempo, incide sobre este ano, enfim, tem a ver com a evolução das coisas, com a ordem natural das coisas. É aqui em Alpiarce, é um pouco por todo lado. O reflexo local daquilo que é uma tendência nacional até da execução dos fundos comunitários, em que estamos muito atrasados. Aliás, isto levanta-nos muitas interrogações, não é? Relativamente à capacidade do país de concretizar aqueles milhares de milhões que temos aí, e todos os dias nos são acenados, do plano de recuperação e resiliência, do novo quadro comunitário, do que resta, e muito que resta deste quadro. E de facto, eu já tive a oportunidade também de referir que se tivéssemos tido, enfim, não vale a pena estar aqui, cada caso é um caso e há razões para todos eles, não é? Mas se tivéssemos tido a oportunidade de fazer isto mais cedo, tínhamos-lo feito, até porque eu tinha todo o gosto em inaugurar também o Canil, e não vou inaugurar o Canil como Presidente da Câmara, o que toda a gente compreenderá, que não será propriamente algo que fizesse parte de um planeamento enfim, conduzisse a isto, mas isto acontece um pouco em todo lado, é só olharmos para a realidade e todos nós conhecemos outras realidades pelo país fora e vemos que é exatamente assim. Portanto, todos vão a eleições? Não,
A situação é igual em todo Não lado. é isso. Mas é que há muitos nem sequer conseguem. Pois, há muitas que não estão a descolar sequer. Não estão a descolar. Nem sequer conseguem avançar com as obras. Não há, Há portanto, sempre coisinhas que se conseguem fazer. claro, mas foram fazendo. Eu já tive a oportunidade. Eu já disse, por Por isso é exemplo, que na última Assembleia. normalmente isto acontece em todo Na lado. última. Não, mas eu não era quer isso. dizer que não acontece. Não era isso que eu queria dizer. Se foi isso que interpretaram, não é isso que eu queria dizer. E eu já tive a oportunidade de referir na Assembleia Municipal. Não é? Nós, quando pudemos inaugurar obras que tínhamos realizado, inaugurámos. Quando as pudemos fazer, fizemos-las. Não é? E isso está aí também. Temos o mercado municipal, temos o jardim, temos outras coisas que, quando se fez, inaugurou-se e acabou. Exatamente. Não houve esta. Não, eu sinceramente. A nossa grande questão. Não, a nossa grande questão, a nossa grande dificuldade, a nossa luta constante desde há 12 anos a esta parte é exatamente conseguir fazer, ter os meios, ter as condições para fazer. Não é? Nunca colocámos sequer, nem nos pudemos dar ao luxo, alguma vez, se é que alguém pode, que eu tenho essas dúvidas hoje, eu quando era vereador em oposição, em parte também comungava dessa ideia que eu hoje tenho muitas dúvidas se há, de facto, a possibilidade da esmagadora maioria das autarquias fazerem esse tipo de programação, porque há tantos fatores que nos ultrapassam e que basta um pequeno aspecto que não funcione como estava previsto para protelar, para adiar, para criar problemas à execução, não é? Portanto, por isso é que eu digo, ou há um controle sobre o processo, que não sei se alguma Câmara tem, se tiverem serão só as grandes, de uma dimensão, enfim, que nós sabemos quais são, não é? Portanto, eu duvido muito que isso seja fácil ou que esteja na mente dos autarcas fazer uma programação a esse nível. Portanto, basta um pequeno aspecto de falhar para que derrape e para que o artista, peço desculpa do termo, que tinha imaginado inaugurar a obra no dia 20 de setembro, já não o possa fazer, fica para 20 de dezembro, e já não é ele que é o Presidente da Câmara, ou que já não é o Presidente da Junta, ou etc., não é? Portanto, duvido que isso, mas pronto, admito que possa haver quem faça esse tipo de programação, mas da nossa parte não, nunca. A grande questão, a grande dificuldade, a nossa vontade era de poder fazer, e sempre que podíamos, avançava-se. Às vezes não é fácil recolher todas as condições necessárias, algumas delas puramente burocráticas, administrativas, o grosso, claro, da disponibilidade financeira, né? Depois procedimentos também que envolvem outras entidades, outras pronúncias, outras vontades também às vezes, mas é isso, quer dizer, não é agora, eu percebo que se fale e que se diga, e também não é uma novidade, não é uma originalidade da vossa parte, portanto, levantar essa questão, ela surge, eu vejo isso um pouco por todo lado, a ideia de que, pronto, agora é o ano das eleições, agora é que estão a fazer, não foi da nossa parte, o que eu posso dizer é que não foi nunca isso a programação. Muito bem. Em relação às atividades, já agora, também, comum desta posição que o vereador João Pedro e que a vereadora Casimira aqui transmitiram, de facto, a gente ao longo do tempo foi sempre realizando um conjunto diversificado de atividades, também programadas, não é? E também com algum caráter sistemático, às vezes até com um determinado conceito por trás, que procurámos desenvolver, também na medida da nossa dimensão, porque não é fácil ter uma programação cultural perfeitamente regular, sistematizada, etc., em municípios mais pequenos. Nos grandes também às vezes é um problema, mas nos mais pequenos ainda será maior. Mas penso que temos conseguido ao longo dos anos, e aliás, eu tenho também ouvido muita gente, até de fora, valorizar essa programação e a capacidade da Câmara de Alpiarça, até pessoas dos meios artísticos, culturais, etc., constantemente realizarem. Portanto, e se a gente for a ver, eu também, por vezes, vejo o que se faz nos outros municípios, também tenho acesso à comunicação social, às redes sociais, portanto, aos próprios meios de comunicação próprios de cada um dos municípios, vou vendo, e acho que o nosso não fica a dever nada, portanto, ao longo destes anos não ficou a dever praticamente nada, ou nada,
a outros do mesmo género. Agora, é claro que a realidade agora é outra, portanto, a nós, portanto, havia a necessidade, e acho que nesse aspecto também fizemos o que era possível, e acho que os seus vereadores, a senhora vereadora Sónia Sanfona e o vereador António Moreira, que, enfim, que estão aqui mais vezes, naturalmente, não é? São os que foram eleitos diretamente, também já reconheceram, acho eu, que foi o facto da Câmara de Alpiarça de procurar também aqui dar sinais, não é? De procurar, com cuidados, de ir reabrindo, não é? A atividade, animando as pessoas. A própria Junta de Freguesia também, em momentos muito difíceis, com um conjunto de espetáculos pelas ruas, etc., conseguiu dar esse tom. Portanto, e este programa é mais um para sugerir, porque de facto nós não vamos ter aquelas atividades. Os seus vereadores aqui já falaram da Alpiaga, do Festival do Melão, mas temos um conjunto de outras coisas que normalmente se faziam e que não se fazem. A festa do Casalinho, não é? Que já não se fez o ano passado, não se faz este ano, que anima a população, a Bocharia, que tem feito sempre as festas, várias atividades do movimento associativo, não é? Depois o dia do desporto e da comunidade educativa, que não se fez, o dia da criança também, tudo coisas que perderam nestes 2 anos muito do seu sentido original, pelo menos da forma como se procurava chegar ao público-alvo, não é? E que procuramos então aqui substituir desta maneira. Penso. Muito bem. Então, penso que podemos concluir o período antes da ordem do dia. Não sei se querem fazer intervalo. Não, como também já é habitual, senhoras vereadoras e senhores vereadores querem continuar, então vamos para o ponto 1 da ordem de trabalhos, que é exatamente a ata da reunião de Câmara número 12 de 2021, que, se não estou em erro, já esteve aqui e que foi retirada, não é? Para precisar aqui uns aspectos. Então, nesta reunião não esteve a vereadora Casemira Alves, portanto, estivemos os restantes, e portanto podemos participar. E a vereadora Alzira também não esteve, exatamente, o António Moreira. Então, nós os três que estivemos, pergunto se há questões, se há propostas. Sr. Presidente, Sim. Só referir que, como foi corrigido aquele parágrafo que não tinha sentido, pelo menos daquilo que foi dado a perceber, não me parece haver aqui mais nenhuma falha. Sr. João Pedro, alguma questão? Então, muito bem. Então, nós os três, portanto, os seus vereadores não estiveram, portanto, não votam. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com os votos dos membros do Executivo que estiveram presentes na reunião. Depois, o ponto 2 é a proposta de aprovação de minuta. Aliás, trata-se da ratificação da aprovação da minuta do contrato de empréstimos de médio e longo prazo, até ao limite de 319.250 euros. Portanto, houve um despacho já do Presidente da Câmara, porque nós já tínhamos discutido aqui as várias questões ligadas ao empréstimo, mas não veio, ao contrário do que estávamos a prever na altura, não se trouxe a minuta de contrato. Portanto, enfim, foi-nos colocada a necessidade também de alguma celeridade no processo, e eu aprovei, portanto, trago aqui agora a minuta de contrato, nos termos em que foi aprovado o contrato, o empréstimo, entre a Câmara de Alpiarça e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, para ratificação. Portanto, como disse, ponho à vossa consideração. Não sei, o vereador João Pedro, se quer... O Presidente já disse. Sim. Só para dizer que isto trata-se da materialização daquilo que já tinha sido aprovado em termos de empréstimo. Normalmente obedece um conjunto de regras que já são pré-definidas e, portanto, nós aqui não temos grande intervenção nestas coisas, aliás, nem justificaria.
e, portanto, eu parece-me que não há dúvida nenhuma e que podemos ratificar o contrato. Muito bem. Então, eu ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a ratificação desta minuta do contrato de empréstimo. Depois, temos aqui, no ponto 3, uma proposta relativa ao direito, à transmissão do direito de superfície dos lotes 17 e 18 da zona industrial. Foi um assunto que já veio e que também saiu. Trata-se de a transmissão de lotes da empresa Alcides Catroga Limitada para a empresa António Borges Consultoria e Investimentos. Eu julgo que na altura foi colocada a questão do valor, portanto, da precisão, exatamente, do valor e também do CAI. E da atividade. Exato, e da atividade, exatamente, do CAI, portanto, da classificação da atividade da empresa. Portanto, isso foi clarificado, já é 48.853,19 € e, portanto, também em relação à atividade, há aqui esta referência, portanto, instalação de um espaço destinado à lavagem de equipamentos e viaturas diversas. Portanto, depois é também referido que, de acordo com o regulamento, o âmbito de atividades a exercer nos lotes é muito abrangente e que esta atividade se enquadra no regulamento. Portanto, aliás, já há lá também na zona industrial uma atividade, isto há vários anos já, semelhante. Portanto, coloco à vossa consideração, não sei se há... Sim? Só fazer referência que, depois de esclarecidas estas duas situações, eu acho que era importante, porque não se... indicar-se um preço estimativo não dá efetiva poder de decisão à autarquia para decidir se quer ou não exercer o direito de preferência, porque não sabe, em rigor, por quanto é que os terrenos estão a ser alienados. Portanto, corrigir isso não vejo qualquer problema, a nossa dúvida era apenas essa, porque relativamente ao CAI tinha a ver com como o requerimento era feito por uma empresa de consultoria. A dúvida era perceber se essa empresa tinha condições para poder elaborar na zona industrial de acordo com o regulamento. Também foi isso esclarecido, portanto não vejo qualquer inconveniente. Muito obrigado. Então, eu ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. De seguida, temos no ponto 4 uma proposta de projeto, enfim, é o projeto, mas a proposta é de aprovação, pelo menos por parte da Câmara, né, para seguir os trâmites administrativos próprios, o regulamento municipal de urbanização e de edificação do município de Alpiaça. Temos aqui a engenheira Carla Cunha, que tem acompanhado este processo. Já agora dizer só que, se é prejuízo daquilo que também for dizer a Sra. Engenheira, que normalmente estes instrumentos de regulação ou de regulamentação têm sido discutidos entre os vários municípios da CIM, pelo menos a base, não é? A base, que depois, claro, há a preocupação de adaptar a cada um dos conceitos, e também há a própria decisão política, não é? Dos órgãos dos municípios. Mas, portanto, a base é comum, a Sra. Engenheira tem participado neste processo, também penso que a doutora Carla Borba também tem acompanhado, e eu iria então pedir à engenheira Carla para dar nota do essencial que pretenda relativamente a este assunto, e depois, claro, também, se houver questões, não é, de parte dos seus vereadores, poder também responder. Sim. Então, a necessidade de se elaborar esta revisão do nosso Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação surge com a alteração do diploma que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação. Esta alteração que o regime teve
veio-nos trazer a nós a necessidade, em conjunto, como o Sr. Presidente referiu, na comunidade intermunicipal, os 11 municípios, trabalhamos no sentido de organizar um tronco comum do regulamento municipal que depois nós adaptamos à nossa realidade, à realidade que se vive aqui em Alpiarça, sobretudo em termos técnicos, às necessidades que nós vamos sentindo no dia a dia, até mesmo a nível dos processos de licenciamento. Como o RJUE aligerou, mas sem remover responsabilidades, aligerou os procedimentos de licenciamento. Há necessidade agora de vertermos isso no nosso RMUE e adaptarmos até os próprios formulários e os requerimentos que estão disponíveis na nossa página. Houve também está na senda a submissão digital, ou seja, daqui a uns tempos prevê a submissão de todos os pedidos de licenciamento e até outros pedidos de informação, a submissão de tudo a nível digital, e então há também necessidade de se normalizar todos estes procedimentos e, ao normalizar, cria-se, digamos que, umas designações concretas e claras para as peças que integram o procedimento, porque depois aquilo passa a ter tudo em termos de plataforma digital. O nome de uma peça é arrumada numa certa gaveta, o nome de outra peça, tudo passa a estar muito mais organizado, e em termos administrativos isso também nos vai facilitar aqui a nós a vida, porque quando as pessoas estão a dar entrada, estão a registrar e a submeter o pedido de licenciamento, as coisas vêm logo todas organizadas, tudo arrumado no sítio. Um trabalho que em termos administrativos, quando chegar, já está feito. Mas todo este arrumar tem que ser todo estipulado dentro deste regulamento, assim como as normas de submissão, até as próprias leis com que os técnicos vão passar a desenhar, está tudo normalizado. Depois, ainda falando novamente no simplificar administrativo, o próprio regime da legalização teve um aditamento no RJUE, e também houve necessidade de nós agora no regulamento, para vertermos para o regulamento aquilo que o RJUE preconizava, aquilo que ele recomendava. Então também densificámos um bocadinho mais o regime da legalização em relação àquilo que nós já temos no RMUE que está agora em vigor. Em relação às obras isentas de controle, também foi clarificado, por exemplo, a questão dos tanques agrícolas. Surgiam-nos muitas pessoas a pedirem a construção, a perguntarem a possibilidade de construção de tanque agrícola, e então houve uma clarificação, uma densificação dos critérios para aquilo que é considerado um tanque agrícola. A nível dos muros de vedação, estou-me a lembrar, os muros de vedação, os confinantes que havia pública, que atualmente estão sujeitos a licenciamento e também a alinhamento fornecido pelo município. Esses muros, desde que se enquadrem nas características que o regulamento aqui preconiza, deixam de estar sujeitos a licenciamento, mas continuam sujeitos a alinhamento fornecido pelos serviços municipais. Estou aqui a olhar para a minha nota para ver se não me perco pelo caminho. Como já referi também, a adaptação para a submissão digital dos elementos. E assim, nos traços gerais, parece que referi tudo. Sim, em traços gerais está aqui tudo. Muito bem, muito obrigado. Depois também, se houver alguma questão, não é? Sim, aqui estou. De qualquer maneira, se a Câmara aprovar, será submetida a consulta pública, não é? 30 dias, sim, e depois virá novamente à Câmara e irá à Assembleia Municipal. Depois à Assembleia. A ideia era até a Assembleia de Setembro, não é? Nós temos condições o município está em condições de aprovar o novo Regulamento Municipal de Modernização e Edificação. Pronto, olha a vossa consideração. Peço desculpa, referi só mais uma coisa que me estava a esquecer, mas que é importante. Com esta submissão digital, inicialmente as pessoas de certeza absoluta que irão ter dificuldades. E o facto de ser digital não impossibilita, tal qual como nós já hoje em dia fazemos com outras plataformas, como das atividades económicas e da indústria, quando as pessoas não conseguem, deslocam-se aos nossos serviços. E nós, a pessoa está ao pé de nós, mas nós ajudamos as pessoas e carregamos nós os dados na plataforma, as pessoas depois assinam o termo de responsabilidade e a submissão é feita. Isso para a indústria e para as atividades económicas. Aqui, inicialmente, irá ser feito exatamente do mesmo modo. As pessoas podem ter dificuldade, mas o município vai continuar a garantir que as pessoas, por terem dificuldade ou não terem os meios eletrónicos, ou seja, por que for, as pessoas vão ter acesso
na mesma à submissão de forma digital. Tem que se deslocar aos serviços, mas as coisas irão ser feitas. E enquanto, porque se calhar irá haver um desfazamento temporal entre a entrada em vigor deste nosso novo RMOE e o início do funcionamento da plataforma. Mas todas estas situações vão ser devidamente acauteladas e vamos estar cá para ajudar as pessoas nestes processos. Neste período de transição, vão ser também publicadas, e vêm aqui em anexo, as normas de transição entre a entrada em vigor do RMOE e a efetivação da submissão digital. Foi só isto que me esqueci. Muito obrigado. Não sei se há... Sim, Obrigada, Sr. Presidente. Eu, por acaso, ia perguntar exatamente isso, porque estas coisas normalmente têm sempre um período de transição, porque implicam também readaptação dos vários operadores. Transição para a adaptação. Exatamente. E, portanto, é importante que as pessoas, até porque eu também fiquei com essa questão relativamente à discrepância de tempo entre a entrada em vigor de um documento e depois da plataforma, porque as coisas parece-me que não estão em absoluta consonância, portanto é preciso precaver isso, até para não deixar as pessoas sem os serviços, sem acesso aos serviços. Eu queria perguntar 2 ou 3 coisas muito rápidas. Sendo que este é um novo, pretende-se que este seja um novo regulamento ou nós estamos a rever o regulamento que temos? Estamos a rever, adaptarmos às alterações do RMOE. Eu só estou a perguntar isto por causa do título da proposta que vem à discussão, ou seja, nós estamos a aprovar, ou está-nos a ser solicitada a aprovação do regulamento municipal. Eu não sei se não tem que se introduzir as alterações ao regulamento municipal, porque o regulamento continua a existir, é aquele que já existe. É aquele que já existe, adaptado a alterações. Exatamente, adaptado à realidade que o novo RGE, que o RGE alterado já trouxe. E adaptado também às próprias necessidades que nós, técnicos do município, sentimos mediante os licenciamentos que nos têm surgido no dia-a-dia. Certo, eu só estou... Isto é uma questão muito... Pois, a questão prática, não é uma questão... Não é uma questão de fundo. Aqui o habitual, e tem sido sempre assim, sinceramente... Se nós aprovamos um novo, temos que derrogar o outro, digo eu. Se estamos a aprovar alterações e depois a seguir, quando republicarmos, então publicamos o regulamento efetivo. Neste momento, nós estamos... A nossa experiência aqui, quer dizer, já antes até... Enfim, estamos em maioria, pois, ao longo destes anos, é que mesmo que seja uma reformulação, mas em cada momento de aprovação, aprova-se um novo documento. Pronto, que depois porque faz diferença. Não ao contrário da legislação, não é aprovada, que se calhar aqui o problema é só a palavra projeto. Pronto, mas porque isto não é um projeto, é um regulamento novo, de facto, é um regulamento já existente e que está a ser adaptado. E que sofre alterações. Pronto, eu acho que é preciso clarificar isso para se perceber que há todo um novo documento. Porque... É claro, desculpe interrompê-la, vereadora, é claro que este regulamento tem a introdução de novos artigos. Certo, mas mantém, aqueles que se mantêm em vigor do anterior regulamento, mantêm-se lá e são republicados aqui. Pronto, exatamente. Não haverá grande problema se assim é. Não, isso vem sempre, está sempre... Disse que estas alterações são sobretudo técnicas, que são... Eu não li o outro, portanto tenho aqui alguma dificuldade. Por exemplo, o RGE, em termos de comunicação prévia, a figura já existia, mas teve ali os ajustes. Teve pequenas alterações, pronto. E para mim é o que chega é perceber que estamos a falar sobre a introdução da clarificação do procedimento de legalização, que já estava contemplado no anterior, mas com este houve uma clarificação do procedimento até a nível de elementos instrutórios. Isso é importante, até porque o outro tinha muitas lacunas desse ponto de vista, ou seja, prestava estavam vertidas no regulamento e então foi verter para o regulamento e adaptar, então, como eu lhe disse, também às necessidades que nós sentimos e à realidade da Alpiarça. Pois há aqui 2 questões que eu queria colocar, que é, eu penso que o município de Alpiarça também deve estar a desenvolver-se, não está, devia de estar, o projeto da Estratégia Local de Habitação. Penso eu, não sei. Sim, estamos. Porque é suposto que esse projeto esteja aprovado para se poder candidatar àquele financiamento, àquele projeto do primeiro direito que tem a ver com acesso à habitação, o programa de apoio ao acesso à habitação.
julgo eu que era importante, aliás a questão até já foi, acho, colocada ao nível da Assembleia Municipal, e sempre na altura... Sim, nós temos... Eu penso que em breve estamos em condições de esta estratégia local de habitação tem tido, daquilo que eu tenho conhecimento, tem estado a ser, estes projetos têm estado a ser solicitados em conjunto por alguns municípios, não individualmente um a um, sendo que a estratégia é local, portanto é para aquele município, mas até eu julgo que há algumas CIMs no país que solicitaram em conjunto, e depois é feito, a empresa que está a fazer faz o estudo da estratégia local para cada um dos municípios da CIM. Não sei se aqui é assim, mas... Neste caso, os municípios contrataram apoio assessoria, não é, nesta matéria. Individualmente, embora a gente sabe que a mesma empresa faz 2 ou 3, ou 4 ou 5. Normalmente são, só algumas empresas que estão a fazer. Mas, por exemplo, temos no caso da estratégia da Lesíria, não é? Que dará origem à tal ITI, não é? A integrar com o Médio Tejo e o Oeste, aí, por exemplo, é diferente. Portanto, foi a CIM que contratou a assessoria e, portanto, os municípios colaboram. Sim, estamos a falar de uma coisa... É uma situação desse género, não é? Ao nível subregional. Neste caso, da estratégia local de habitação, o trabalho normalmente também é feito com assessorias, eu penso que todos os municípios estão a fazê-lo, não é? Porque depois não há capacidade... E é financiado 100%? E é financiado a 100%, exatamente, nós é financiado da candidatura depois. E portanto, eu sei que a empresa que trabalha connosco faz com mais 2 ou 3 aqui da nossa região e vários outros do país fora. E portanto... Mas não houve essa coordenação a nível... Bem, o que interessa é que se esteja a avançar, porque de facto é importante, neste caso, não só por ser financiado, mas já fizemos o levantamento da estratégia local de habitação, enfim, não tem a ver aqui com este ponto, mas já agora dizer que parte, sobretudo, das necessidades que se verificam no terreno, portanto, ao nível concelhio, das famílias, das pessoas, para uma proposta de intervenção no edificado, não é? Inclusive, pode passar até pela construção do novo, embora nós iremos privilegiar a recuperação do que já existe, não é? Portanto, que é uma a ideia também é um bocadinho essa. Mas pronto, isto era só para dizer que, no fundo, era só para dizer se as normas inscritas neste novo regulamento se têm algumas características que possam contender, eventualmente, com aquilo que se pretende que seja uma estratégia local de habitação que permita, de facto, olhar para o edificado e recuperá-lo de uma forma coerente, porque estamos a falar de, eventualmente, como diz que as alterações são técnicas, eventualmente alterações até que obrigam a retirar licenças que antes não eram necessárias ou vice-versa. O que eu queria saber é se há alguma implicação direta, eventualmente, numa estratégia que privilegie exatamente a recuperação do edificado, por exemplo, numa estratégia local de habitação. Mas não, lá está, o simplificar veio aligeirar, em vez de... Pronto. E em relação à reabilitação urbana, ela em si mesmo contém uma legislação específica. Certo. Depois queria saber outra coisa, é se... achando eu que é necessário e útil e, eu diria mesmo até imperativo, proceder-se a uma revisão do PDM com alguma profundidade, sim, tendendo a desenhar aqui linhas novas de desenvolvimento urbanístico e urbano, digamos assim, no município, esta situação do novo regulamento municipal também... será facilmente, digamos que, adequável a um novo PDM. Isto o que eu quero dizer é, como o PDM é uma lei maior... Sim, um plano superior. Exatamente, é um plano superior, se isto não nos vai obrigar, nós estarmos a fazer agora o regulamento, neste momento, se isto não nos vai obrigar a rever isto tudo, uma vez feita a revisão do PDM. Não, porque a revisão do só estamos a transcrever, não estamos a pôr nada de novo da nossa iniciativa, só estamos a transcrever o que foram alterações legais. A revisão do PDM destina-se sobretudo a rever as normas do ordenamento do território. Este destina-se sobretudo a regular o modo de edificação, a construção em si. O ordenamento do território define claramente em
que local se pode Sim. construir o quê? E depois com estas regras, Com estas, nós construímos... complementa-se a nível de índices bem. urbanísticos. Era só isso que eu queria saber e de resto estou perfeitamente esclarecida. Muito bem. Não sei se há mais alguma questão. Então, depois das questões colocadas e da explicação também dada pela Sra. Engenheira, eu iria pôr à votação este documento, que, como disse, se for aprovado, irá para consulta pública e depois terá que ser aprovado definitivamente na Assembleia Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passávamos então agora para o ponto 5, que é uma proposta de suspensão, que é a proposta de suspensão parcial do PDM de Alpiarça e estabelecimento de medidas preventivas para os espaços atardós da estrutura residencial para idosos da Fundação José Relvas. Portanto, esta proposta de suspensão parcial do PDM prende-se exatamente com isto, quer dizer, com a solicitação da administração da Fundação José Relvas, portanto, para concretizar uma candidatura a financiamento do programa PADES, não é? Na área da intervenção social, nos coloca exatamente esta necessidade do próprio regulamento da candidatura, que implica, claro, que o espaço, não é, esteio o solo, tenha disponibilidade para receber a edificação ou as edificações que eles pretendem ver candidatadas, portanto, e aprovadas, e o financiamento aprovado, naturalmente. Então, eu iria ler aqui a proposta, diz introdução e fundamento para a suspensão. Na sequência da apresentação junto da Câmara Municipal de Alpiarça pela Fundação José Relvas, ao abrigo do disposto do número 1 do artigo 14º do Decreto-Lei número 555/99, 16 de outubro, na sua atual redação, de um pedido de informação prévia sobre a viabilidade de realizar obras de ampliação da estrutura residencial para idosos, ERP, existente, com a construção de 18 residências autónomas no prédio descrito na Conservatória do Registro Predial de Alpiarça sob o número 7163, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Alpiarça sob o artigo número 7115 e na matriz predial rústica sobre a secção 036, artigo 2, sito na rua José Relvas, e do despacho do Sr. Presidente, datado de 24 de novembro de 2020, que recaiu sobre a informação técnica relativa a essa mesma viabilidade, pretende-se, com a presente proposta de suspensão parcial do PDM de Alpiarça, dar cumprimento ao disposto no referido despacho, assim como possibilitar a ampliação da ERP e da Fundação José Relvas, pois entende-se que potencia e melhora as condições de acolhimento da população idosa, além de gerar novos postos de trabalho no Conselho, constituindo esse fator uma circunstância excepcional de alteração significativa das perspectivas de desenvolvimento económico e social local face à dimensão do Conselho de Alpiarça. Sucede que a área do terreno da pretensão da ampliação da ERP e de acordo com o Plano Diretor Municipal de Alpiarça, adiante designado por PDM, e as respectivas cartas de ordenamento, condicionantes urbanístico e Plano Geral de Urbanização, encontra-se inserida no interior do perímetro urbano, em zona ZV, núcleo V3, sendo interdito neste núcleo construções, exceto as de interesse público relacionadas com o respectivo núcleo, ou seja, jardins e espaços verdes, facto que impossibilita a concretização da construção das 18 residências, peço desculpa. Deste modo, a suspensão parcial do PDM terá como objetivo a alteração do uso do solo, incluído em zona ZV, núcleo V3, para área de equipamento público a estabelecer, na Carta de Plano Geral de Urbanização, PGU, não implicando a alteração do regulamento do PDM e da Carta de Condicionantes, circunscrevendo a sua aplicação à situação da área territorial referida, que está identificada em anexo à presente proposta, para permitir a ocupação pretendida. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Alpiarça propõe para a referida área, primeiro, a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal e o consequente estabelecimento de medidas preventivas,
a vigorar pelo prazo de 2 anos, a contar da sua publicação, prorrogável por mais um, sendo necessário. Segundo, o enquadramento desta alteração na Carta do PGU na revisão em curso do PDM de Alpiarça. Ponto 2. Enquadramento legal. O presente procedimento de suspensão parcial do PDM possui enquadramento no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, estabelecido pelo Decreto-Lei 80/2015, 14 de maio, na sua atual redação, designadamente através do procedimento de dinâmica dos instrumentos de gestão territorial previsto no artigo 126, suspensão dos planos intermunicipais e municipais e do estabelecimento das medidas preventivas previstas no artigo 134 do mesmo diploma legal. Prevê a linha B do número 1 do artigo 126 a possibilidade da Assembleia Municipal, sobre proposta da Câmara Municipal, suspender total ou parcialmente um plano municipal quando se verifiquem circunstâncias excepcionais resultantes da alteração significativa das perspectivas de desenvolvimento económico e social ou de situações de fragilidade ambiental incompatíveis com a concretização das opções estabelecidas no plano. A suspensão prevista na referida linha B do artigo 1, do número 1, aliás, do artigo 126, e de acordo com o conteúdo do número 7 do mesmo artigo, conjugado com o número 3 do artigo 134, implica obrigatoriamente o estabelecimento de medidas preventivas e a abertura de procedimentos de alteração / revisão do plano municipal para a área em causa. Procedimento esse que, como anteriormente referido, se encontra a decorrer, devendo a atual pretensão da alteração da Carta do Plano Geral de Urbanização ser considerada na referida alteração / revisão do PDM de Alpiarça. De referir que a área em causa não foi objeto de medidas preventivas ou normas provisórias nos últimos 4 anos, encontrando-se salvaguardado o limite temporal imposto no número 5 do artigo 141 do Regite. Ponto 3. Etapas procedimentais para a suspensão do Plano Diretor Municipal. Considerando o definido no Decreto-Lei número 80/2015, portanto, na sua atual redação, que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, designadamente o disposto no seu artigo 126, os procedimentos a adotar para a suspensão parcial do PDM são os seguintes. Primeiro, a Câmara Municipal elabora proposta de suspensão parcial do PDM e de medidas preventivas. Segundo, envio da proposta de suspensão parcial do PDM para parecer da CCDR-LVT, de acordo com o estabelecido no número 3 do artigo 126 do Regime. Terceiro, posteriormente e após a obtenção do parecer da CCDR, deve a Câmara Municipal deliberar submeter a proposta de suspensão acompanhada do respectivo parecer à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com o estabelecido no número 6 do artigo 126 do Regime. Quarto, após a aprovação da Assembleia Municipal, deverá proceder-se ao seu envio para publicação em Diário da República e depósito legal da DGT, CCDR, conforme previsto nos vários artigos, e serem objeto de divulgação no boletim municipal, na página de internet da Câmara, em acordo com o estipulado no Regime. Ponto 4. Medidas preventivas no âmbito da suspensão parcial do Plano Diretor Municipal. Artigo 1º, âmbito territorial e objetivos. Ponto 1. As presentes medidas preventivas, portanto, previstas na legislação, são estabelecidas como consequência e parte integrante do procedimento de suspensão parcial do PDM de Alpiarça, numa área de cerca de 6.088 metros e 30, portanto, 6.088 metros quadrados, não é? E 30 centímetros quadrados, 0,3, delimitada na planta de localização constante no anexo 1, localizada na freguesia de Alpiarça, concelho de Alpiarça. 2. As medidas preventivas destinam-se a assegurar a viabilização da ampliação da ERP através da construção de 18 residências autónomas, localizada na área identificada no número anterior. Artigo 2º, âmbito material. Na área objeto das presentes medidas preventivas, ficam proibidas todas as operações urbanísticas que não tenham por fim a ampliação da ERP, prevista no número 2 do artigo 1º. Artigo 3º, âmbito temporal. As medidas preventivas caducam com a entrada em vigor da revisão do Plano Diretor Municipal de Alpiarça,
ou no prazo de 2 anos, prorrogável por mais um, se necessário. O artigo 4º, entrada em vigor, as medidas preventivas entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República. Portanto, esta é a proposta de suspensão. Não sei se a engenheira queria aqui adiantar mais algum aspecto. Não, posso só fazer um resumo do que isto é, se for Sim, se acharem conveniente. Sim, pode ser, Pronto. pode ser. Conforme o Sr. Presidente leu, o município sentiu a necessidade de alterar aquele instrumento de gestão, designadamente a Carta do PU, pela necessidade que a Fundação trouxe até a nós. A Fundação pretende ampliar a sua estrutura residencial para idosos, mas o facto do PU não permitir aquele tipo de instalação impossibilitava por completo a pretensão. Reconhecendo o município que a pretensão tem interesse para o Conselho, a nós, que somos as pessoas que fazem a gestão dos instrumentos territorial, só nos restava mesmo, para viabilizar esta pretensão de forma mais rápida, suspender apenas naquela área da pretensão o PDM. A legislação do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial até prevê esta suspensão, mas diz-nos, sim senhora, suspendam, mas tenham lá calma, cautela com as coisas, porque vocês suspendem e depois começam a nascer lá tudo e mais alguma coisa. Têm então de tomar medidas que previnam exatamente essa situação. E as medidas são exatamente estas, as que constam desde o artigo 1º até o artigo 4º. Depois todo isto... Na prática é dizer que não se pode fazer lá nada que não a não ser aquilo. E com isto, depois da aprovação na Assembleia Municipal, a pretensão poderá ser satisfeita. Muito obrigado. Ponho à vossa consideração. Muito bem, então podemos pôr à votação e também, como aqui referido, se for aprovado, irá imediatamente para o pedido de parecer à CCDR, Vai à CCDR, sim. a agilizarmos e tornarmos o mais célere em termos procedimentais possível esta suspensão, portanto, e ir ao encontro da pretensão da Fundação José Ramos. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois, no ponto 6, temos aqui um pedido, uma proposta para a emissão de certidão para efeitos de destaque. Portanto, o referente é a senhora Marlisa de Jesus Esteves Duarte. Trata-se de uma propriedade do perímetro urbano de Faro de Cima, para fins exclusivamente habitacionais. Eu peço à engenheira Carla também para sucintamente enquadrar esta pretensão. Como já outros assuntos com igual caráter que vieram aqui à Câmara, esta senhora tem um terreno e pretende deste terreno, que tem uma parte urbana e tem uma parte inserida em área de reserva agrícola e ecológica, e sem alterar a dimensão da dita reserva agrícola e ecológica, pretende remover do prédio, da totalidade do prédio, a parte que está inserida no perímetro urbano. Uma das condições, e praticamente a única condição que lhe é imposta, é que as duas parcelas que vão resultar desta operação de destaque tenham as duas acesso direto para a via pública. Como isso é garantido e as construções que até já existem na parcela que é destacada obedecem aos índices urbanísticos estabelecidos, lá está, no Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, eu tecnicamente não encontrei nada que se opusesse à pretensão. Muito obrigado. Não sei se há alguma questão. Se não houver, então, depois da explicação e da informação também que foi submetida aqui à nossa apreciação, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade emitida a certidão de destaque de acordo com as informações técnicas. Depois, para terminar, é o ponto 7, temos aqui um pedido de certidão de compropriedade. Uma situação parecida, mas enfim, com as devidas diferenças. É requerente da senhora Helena Seixas Jorge. Trata-se de
um terreno rústico, um prédio rústico na Estrada Municipal 1462, na zona da Goxa, no Concelho da Alpiarce. Concelho aqui com S. Então, Sra. Engenheira, também é um assunto que também vem aqui com frequência, mas Sim, já agora... sim. Este assunto é um... Eu tive alguma dificuldade em conseguir perceber, não a pretensão, mas em conseguir perceber o encadeado de transmissão. Porque isto resulta do quê? Houve um casal que, pelo que eu me apercebi, já faleceu há uns anos e deixou como herança este prédio. E o prédio depois foi partilhado por 3 filhos. 2 filhos faleceram. E então isto foi passando de filhos para filhos e depois estava aqui um embrulho tão grande que eu tive que pedir mais esclarecimentos e mesmo memória descritiva a explicar exatamente o que se passava. Mas o que é que as pessoas, os atuais herdeiros, o que é que pretendem? Um deles até já está registado no conservatório como proprietário. Houve depois dos outros herdeiros a transmissão da cota deles. E então o que é que se pretende? Pretende-se atualizar a propriedade no conservatório e ao mesmo tempo que atualizam, definir a cota de cada um deles. Um fica com 1/3, outros ficam com 2/3, mas apesar de tudo isto, o que nos interessa a nós é que, em termos físicos, eles não pretendem fazer divisão física do prédio, nem existe viabilidade neste prédio de construir sequer. E não existindo a pretensão de se fazer divisão física, isto não contraria o que dispõe o regime legal dos loteamentos. Nós, tecnicamente, também não temos nada a opor à satisfação desta pretensão de se emitir uma certidão em como o prédio reúne condições, a pretensão reúne condições para ser o prédio constituído com propriedade, ter vários proprietários. Muito obrigado, Engenheiro. Não sei se há questões. Não há. Muito bem. Então, de acordo com a explicação do Sr. Engenheiro Ricardo Cunha, também da informação técnica, proponho, portanto, a aprovação da emissão da certidão com propriedade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E chegamos então ao final da ordem de trabalhos. Portanto, havendo público na sala, não sei se há alguma intervenção. Portanto, não havendo, nós finalizaríamos então aqui a nossa reunião.